Oi, nono ano, e aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Graças a Deus, não é mesmo? Antes de começar a aula, eu vou deixar aqui uma frase para vocês, tá ok? Que diz o seguinte: sua felicidade tem que ser independente do que existe ao seu redor. Faça seu mundo interior ser feliz e colorido, mesmo que tudo seja cinza ao redor dele. Então, que vocês, busquem a felicidade, que vocês, em meio a tantas coisas que vêm acontecendo, positividade, porque em breve estaremos juntos novamente. Então, chegamos na 18ª aula de português e hoje nós vamos falar sobre o período composto por coordenação. Eita, professora, é difícil. Não, não é difícil, tá certo? Eu posso garantir que vocês vão entender direitinho. Coloquei de uma forma bem simples para que a gente possa estar desenvolvendo, cumprindo tudo como deve ser, ok? Vamos lá. Vamos falar agora de início sobre a conceituação. Nós vamos fazer análise de uma frase, tá certo? E vocês vão observar que orações são os verbos que estão nas frases. Primeiro, um período composto, deixa eu pegar aqui para vocês. Um período composto por coordenação é constituído por orações coordenadas. Uma oração chama-se coordenada quando não funciona como termo de outra, elas são independentes. Vocês vão ver daqui a pouco. E nem tem outra que funcione como termo dela. Ou seja, as orações coordenadas são sintaticamente independentes entre si. Observe o exemplo. Eu lhe trouxe o livro. Eu entendi. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho uma primeira oração. Mas você não leu. Aqui eu já tenho uma outra oração. Lembrando, toda vez que eu me referi à oração, são frases com verbo. Tá certo? Vamos lá. O período composto por coordenação, para que a gente possa entender melhor, é aquele... Deixa eu colocar aqui. Vermelho. Vamos lá. É aquele cujas orações não dependem sintaticamente uma das outras, porque elas são independentes. Por exemplo, nessa frase, olha. Gritou com o irmão. Eu entendi. Gritou com o irmão. E correu para o quarto. Nesse caso, eu tenho duas orações. A primeira, gritou com o irmão, e a segunda, e correu para o quarto. Já no segundo exemplo, descansei, fui à praia e visitei lugares maravilhosos. Olha aí as orações. As orações coordenadas, elas podem ser de dois tipos. As orações coordenadas sindéticas ou assindéticas. Como assim, professora? Vamos aqui, ó. Nas sindéticas é utilizada conjunção. Nós vamos estudar, olha, as conjunções. Enquanto nas assindéticas, não tem essas conjunções. Exemplo, olha. Não coma bolo quente, ficará com dores de barriga. Nesse caso aqui, olha, temos aqui uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque ela não segue com conjunção. O que é que tem aqui? Um ponto e vírgula. Tá certo? Essa vai ser uma dica. Agora veja essa outra. Vou sair e já volto. Aqui eu já tenho uma oração coordenada sindética. Nós vamos observar que esse é aqui, olha. Ele é uma conjunção. E ele faz parte das quais conjunções? Vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Vamos lá? Eu trouxe aqui para vocês uma mensagem. Vamos lá. Olha. Eu vou ler. E depois eu vou explicar a vocês que nesse momento nós estamos falando das orações coordenadas sindéticas. Tá ok? E não das assindéticas. Olha. E aí? Vai fazer prova para o Enem? Não, vou fazer... Não, aí vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Na charge acima, o nem, esse nem, é uma conjunção coordenativa aditiva. Como assim, professora? As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes. E elas estão divididas em 5 tipos.
Vamos descobrir para que vocês entendam melhor. Vamos falar agora da classificação das orações coordenadas sindéticas, depois das assindéticas. Vejamos, olha, elas podem ser aditivas. Como assim, professora? Aí, quando você for classificar, você vai dizer oração coordenada sindéticas aditiva. Por quê? Porque elas expressam ideia de soma, de adição. As conjunções mais frequentes são e, que liga uma oração, que é uma frase, a outra, pelo i, bem como também, mais ainda e mais também. Temos exemplo aqui, ó. Gosto de cinema, bem como de teatro. Tá vendo aqui o bem? Deixa eu pegar aqui. Conheceu a Europa, como também a Ásia. Eu não estou comparando, eu estou adicionando mais um local que eu conheci. Já na adversativa, expressa uma ideia de adversidade, oposição. As conjunções mais frequentes são contudo, entretanto, mas, no entanto, porém, todavia, porque elas indicam uma adversidade. Exemplo, vou caminhar hoje, contudo, olha a adversidade, só posso sair, só posso depois do jantar. Olha a outra, o jantar estava delicioso, mas deveria ter reduzido o sal, tá ok? E a alternativa, essa é bem fácil, vocês vão logo descobrir que aquela frase está se tratando de uma oração coordenada, sindética, alternativa. Expressa a ideia de alternância, escolha. As conjunções mais frequentes são, elas vão vir assim, ó, já, ora, ou, quer, seja, tá certo? Vamos conhecer também agora mais duas, que são elas. A conclusiva, que indica uma conclusão, expressam ideia de conclusão. As conjunções mais frequentes são assim, então, logo, pois, por isso e portanto, que indicam ideia de conclusão, ok? Portanto, eu irei, certo? Logo, chegarei. Exemplo, faço tudo o que tenho de fazer pela manhã. Olha uma oração aí, a primeira frase. Pois, já estou concluindo, fico com a tarde toda livre. Uma conclusão. Ela tirou péssimas notas. Por isso, não viajará nas férias. Foi a minha conclusão. Se eu não tirei boas notas, eu não vou viajar. E também temos a explicativa, expressam ideias de explicação, justificação. Eu vou explicar. As conjunções mais frequentes são pois, porque e que. Exemplo, não fui te visitar porque não sabia que você já tinha chegado de viagem. Olha a outra, foi recompensado. Eu estou explicando por que eu fui recompensado. Pois foi bom aluno. Viram? Qual é a dificuldade? É somente vocês observarem quais são as conjunções sindéticas, tá ok? Vamos lá. Vimos as orações coordenadas sindéticas. Agora vamos ver, né, as orações coordenadas assindéticas. Eu vou, né, falar logo, é bem fácil de identificar, porque tem uma regrinha. Vejamos, olha, deixa eu pegar aqui para vocês. As orações coordenadas assindéticas são separadas por pausa. No texto escrito, essas pausas são marcadas por vírgula, ponto e vírgula ou dois pontos. Fácil, não é mesmo? Mas vamos aos exemplos. O sol saiu, o dia estava bonito. Não teve nenhuma das conjunções sindéticas, que são aditivas, adversativas, tá ok? Vamos lá, observem. As orações não são ligadas por conjunção, mas por vírgula. Como assim? Olha esse exemplo. 5 pessoas foram a favor da mudança. Olha o ponto e vírgula. 2 foram contra. Então, essa frase, ela faz parte das orações coordenadas assindéticas. Por quê, professora? Porque elas não são separadas por conjunções. Tá certo? Elas não são ligadas por conjunções e não separadas, como eu falei.
As orações não são ligadas por conjunções, mas por ponto e vírgula. Toque seu rosto, aliás, aqui, por 2 pontos, né? As orações não são ligadas por conjunções, mas por 2 pontos, como é o caso, ó. Toquei seu rosto, 2 pontos. Estava frio. Então, as orações coordenadas assindéticas é fácil para vocês identificarem. Elas vão vir separadas pelo ponto e vírgula, por vírgula ou por 2 pontos, tá certo? Vamos aqui. Então, antes da gente desenvolver essa atividade, eu quero explicar aqui para vocês. As orações coordenadas, elas podem ser sindéticas e as assindéticas. As sindéticas estão divididas em 5. Vimos, não foi? Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão fazer a leitura, né, de quais são essas conjunções que unem uma oração à outra, mas elas são independentes, e se são assindéticas, ou seja, elas não fazem uso das conjunções e elas geralmente são separadas por ponto e vírgula, por 2 pontos ou por vírgula. Mas é preciso vocês ficarem atentos ao contexto da frase, tá certo? Vamos aqui, eu trouxe um exemplo para vocês. Assinale a alternativa, geralmente vai ser pedido assim nas atividades. E aí não tem como vocês ficarem perdidos, olha. Assinale a alternativa que contém uma coordenativa conclusiva, pessoal, que indica uma conclusão na frase. Tá certo? Olha, Sérgio foi bom filho, logo será um bom pai. Viram aí? Os meninos ora brigam, ora brincavam. Teve lá nos exemplos que eu dei para vocês das orações coordenadas sindéticas, né? Da divisão das 5. Jaime trabalha depressa, olha o contudo, produz pouco. Os cães morderam, não por maldade, mas por precisarem viver. Adão comeu uma maçã e nossos dentes até hoje doem. E aí? Qual dessas frases indica uma coordenativa conclusiva? Quem acertou? Vamos lá? Parabéns para quem acertou. A alternativa é: Sérgio foi um bom filho. Eu estou dando uma conclusão para essa história. Ele foi um bom filho, logo também ele será um bom pai. Tá certo? Viram aí? Geralmente as perguntas vão vir assim dessa forma, nesse contexto, para que vocês não fiquem perdidos. Certo? Então, chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa. Não para por aí. Nós só estamos fazendo aqui uma revisão de assuntos que vocês já estudaram, o período composto por coordenação. Tá ok? Lembrando que ele está dividido nas orações sindéticas e assindéticas. As sindéticas são 5, vocês leiam quais são elas. E as assindéticas, elas não vêm com conjunção. Tá ok? Geralmente ele vai vir separado por vírgula, por 2 pontos ou por ponto e vírgula. Tá ok? Vou deixar um link aqui para que vocês possam estar desenvolvendo uma atividade, tá? E lembrando que vocês estão sim sendo acompanhados, não só por mim, mas também pelos meus colegas, os monitores de língua portuguesa. Tá ok? Qualquer dúvida, voltem um vídeo, né? Façam as anotações de vocês. Beijos no coração e até mais!